Olá, minha gente, boa tarde. Mandando essa aula para vocês agora que eu tive acesso ao computador. A nossa aula hoje vai ser de biossegurança, uma aula bem rápida. Algumas coisas que estão nos slides eu vou tentar pular, até porque hoje eu não estou muito bem de saúde também. Mas aí eu vou mandar para vocês o link, do mesmo jeito de sempre. E também lembrando que hoje de noite tem a nossa prova, ok? Vou abrir para vocês logo a aula, não vou ficar embaçando demais. Vamos lá. Vejam bem, a nossa aula de hoje vai ser sobre princípios de biossegurança. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da segurança do paciente, a questão da segurança do profissional de saúde também dentro do ambiente hospitalar. Esse aqui está com 59 slides, mas esse aqui não vai ainda, viu? Esse aqui. Esse aqui. Então, vamos lá. Com relação aos objetivos, qual é o objetivo da biossegurança dentro do ambiente hospitalar? Então, os objetivos seriam compreender o termo biossegurança e a sua importância. Quais seriam elas? Descrever os principais meios de contaminação, conhecer as principais ações de enfermagem dentro da biossegurança, citar os principais equipamentos de proteção individual, que no caso seriam os EPIs, para os profissionais de saúde, compreender as principais utilidades dos EPIs, então, para que que a gente deve fazer o uso dos EPIs, conhecer a técnica de lavagem das mãos, que na verdade a gente já fez, essa técnica eu já mostrei para vocês em sala de aula, como é que a gente vai fazer esse manejo da lavagem das mãos, então eu acredito que não tenha tanta necessidade a gente abordar isso novamente. Então, vamos lá, dentro da biossegurança, o que que vai se englobar dentro da biossegurança? A biossegurança, ela engloba os hospitais, ela engloba os laboratórios, universidades, UBSs, indústrias e hemocentros. Então, a biossegurança, ela está envolvida em todos esses ambientes, de trabalho, tá? E aí, a gente vai ver, na verdade, o que seria o conceito de biossegurança. Então, o conceito de biossegurança, ele vai ser um conjunto de procedimentos, de ações, de algumas técnicas, metodologias, equipamentos e alguns equipamentos que vão fazer com que a gente consiga, pelo menos, eliminar ou então minimizar riscos que estão envolvidos nas atividades profissionais, tá? Que também podem comprometer a saúde do trabalhador, dos animais, do meio ambiente, ou então de alguma qualidade dos trabalhadores que vão estar ali trabalhando, que estão envolvidos dentro do ambiente de serviço. Então, qual seria a finalidade de biossegurança? A finalidade de prevenção dos riscos que vão ser gerados pelos agentes tanto químicos, físicos, ou então um processo de saúde, aonde o risco biológico ele vai estar presente ou não está presente. A importância. Eu não quero que vocês fixem tanto assim nessa aula. Ela é importante, é importante. Porém, não vai ser um assunto que vai ser cobrado em prova, tá? É um assunto mais com relação para vocês se abrangerem mais com relação à segurança dentro do ambiente de serviço, dentro do ambiente de trabalho de vocês. Então, por isso que é importante vocês estarem sempre atentos com relação à biossegurança de vocês e também do paciente. Então, com relação a isso, a importância, falando dessa importância, a gente precisa promover um ambiente que seja seguro,
tanto para o paciente quanto para os profissionais que estão ali atuando. E por que que a gente vai estudar a biossegurança? A biossegurança, os profissionais de saúde, eles geralmente nos hospitais, eles são muito expostos a agulhas, né, perfuro cortantes, ou então agentes químicos, agentes físicos também. Então, os profissionais de saúde, eles são muito expostos pela natureza, do trabalho de hospitalar, aqueles trabalhadores que trabalham em outra instituição, que também tem outro risco de outras formas patógenas de serem transmitidos quando não se tem o trabalho de biossegurança dentro do ambiente. Então, a gente precisa estar capacitado para a gente evitar, né, de contrair alguma doença do ambiente de trabalho e alguns desses patógenos podem também incluir a contaminação física, química ou então a contaminação biológica. E aí, a biossegurança ela também tem o papel de, além de agentes químicos, físicos e biológicos, proteger com relação a acidentes de trabalho, tá? E as precauções padrões seriam basicamente medidas adotadas pelos profissionais de saúde envolvidos na assistência aos pacientes, independente das doenças diagnosticadas. Então, seria uma forma de precaução a gente ter algumas reuniões que a gente pautem qual é a nossa dificuldade no nosso dia a dia, o que coloca a gente mais em risco durante o nosso ambiente de serviço, nossos dias de trabalho, para que a gente coloque em pauta e veja o que que a gente poderia fazer para prevenir e para a gente poder colocar em prática a biossegurança do nosso serviço. Então, as reuniões mensais é justamente para isso, tá? O profissional de saúde, tá? Principalmente o enfermeiro, ele tem que ter uma postura com relação às precauções, né? E repassar para toda a equipe a forma de se contaminar, de infectar, ou então, se tem alguma fonte de contaminação, a gente tem que pautar isso para que não seja um risco para os trabalhadores, muito menos para os pacientes. A gente fica um pouco com o pé para trás, porque o paciente ele já vai chegar muito debilitado no ambiente hospitalar. Então, além dele estar com a imunidade baixa, qualquer precaução que a gente tomar vai ser lucro, né, para esse paciente, até porque ele vai estar com a imunidade baixa, ele já vai estar um pouco, mas não vai estar da forma que é para ele estar. Então, a adoção dessas medidas, ela vai ser medida de suma importância, tá? Para quê? Para que não adquirir certos tipos de doenças, como, por exemplo, com relação aos perfurocortantes, hepatite B, hepatite C, hepatite B, hepatite C, AIDS, sífilis, influenza, além de tuberculose e outros processos patógenos, principalmente algumas doenças respiratórias. Então, quando a gente fala de doenças com relação a perfuro cortantes, a gente vai estar falando de hepatite B, hepatite C, AIDS, sífilis, tá? Agora, com relação à imunização do paciente, bactérias ou então vírus, vamos estar falando de influenza, tuberculose, é, e entre outras doenças respiratórias que podem estar acometendo o paciente e também o profissional de saúde. Aqui eu coloquei para vocês quais são os principais micro-organismos que é encontrado de acordo com a contaminação. Então, a gente vai ter estafilococos, que vai ser feridas cirúrgicas e suturas. As feridas cirúrgicas, no caso, que os pacientes que fazem cirurgia vão até o postinho para a gente fazer retirada de pontos, ou então alguma sutura, né? Pode adquirir esses micro-organismos. Streptococcus, que são que é a infecção de gargantas e via aéreas, que são uma das mais comuns que a gente encontra em UBS e em hospital, é uma das mais comuns, que está relacionada às doenças respiratórias. É, Escherichia coli, Klebsiella e Heterobacter, elas são
adquiridas com muita facilidade, tá? E também elas têm uma resistência muito forte. Por isso a importância da gente fazer a utilização do antibiótico, caso chegue a ter, do horário certo, a dosagem certa, porque se fizer o uso inadequado do antibiótico, por ela ser uma bactéria que é muito resistente, ela pega uma resistência muito rápida, ela acaba que acaba desregulando o seu corpo. Então, por mais que você tome antibiótico, ele não vai fazer tanto efeito, tá? Principalmente se não for tomado na hora certa, a quantidade certa e os dias certos também, que são muito importantes, porque nós temos uma mania de começar a tomar antibiótico e sentir que teve uma melhora e encerrar, né? Então, a gente encerra o antibiótico e acho que eu tomei remédio para gripe, eu tô grancada, minha gente. Acha que tá melhor e encerra o antibiótico. Quando é com 5 dias depois, principalmente com crianças, né? Quando é com 5 dias depois, tá do mesmo jeito, tá gripado, tá com garganta inflamada, enfim. Então, por isso que é importante a gente fazer o uso desses medicamentos da forma certa, no horário certo e a quantidade certa, nos dias certos, tá? A gente também tem as salmonelas, que as salmonelas, elas vão ser transmitidas principalmente com mais facilidade com relação à água, ou então alguns tipos de alimento. Eu não sei se eu falei para vocês em sala de aula com relação a tomate, alface, desses hambúrgueres, que a gente faz uso sem saber como é a higienização correta. Então, ela vai ser transmitida, né, a salmonela, por águas e alimentos. E são mais suscetíveis para portadores de enfermidades malignas, como CA, né? Enfim, como vocês mandam mensagem. Principais micro-organismos. Pseudomonas. Esse pseudomonas, eles vai ser encontrado em toda a área hospitalar que houver líquidos em geral, como a água, nebulizador. O negócio tá feio, viu? Entre outros. É, mais suscetíveis também em recém-nascidos, imunodeprimidos, pacientes com aditerapia, traqueostomizados, que têm a tráqueo, ou aqueles pacientes que estão em uso de cateterismo urinário de demora, tá? A Candida albicans, ela vai ser um agente micótico, só que é mais comuns em pacientes que estão em habitoterapia prolongada, que, no caso, vai ser eliminada essas bactérias, porém, os fungos vão permanecer no corpo. Então, a biossegurança e com relação à biossegurança e infecção hospitalar, a gente vai ter as defesas gerais do organismo. Então, quais seriam elas? A pele e a mucosa, enzimas e secreções, e também a gente tem envolvido o nosso sistema imunológico. Peraí, deixa eu responder a diretora. É, quais seriam os modos de transmissão? A gente tem os modos de transmissão que são o contato direto e o contato indireto, as gotículas e aerosóis e veículos e vetores. Os contatos diretos é de pessoa para pessoa ou de fonte. Ai, me desculpa, esse remédio tá começando a fazer efeito justo agora. De pessoa para pessoa ou então de pessoa para fonte. Quais seriam essas fontes? Fezes e
água. Ei, Dick, vem pra cá, vem. Dick, deixa eu essa porta. Então, de pessoa para pessoa, seria o contato direto de doença uma pessoa para pessoa, de mim para outra pessoa que está contaminada. De pessoa para fonte, seria essa ponte, como fezes ou então água contaminada. O contato indireto, né, a transmissão indireta, é de pessoa e o objeto inanimado. Então, o que seria inanimado? As agulhas, seringas, curativos, são aqueles contatos indiretos que você vai pegar de outra pessoa, porém, por agulhas, seringas, alguns curativos que você faz no gás contaminada, como, por exemplo, AIDS, HIV, sífilis, que são contaminadas de sangue, com sangue, né? Então, você vai ter contato com aquele paciente e, sem querer, você se fura. Então, é um contato indireto. E com relação a gotículas, são algumas partículas, né, como tosse, espirro, conservação. Então, por exemplo, eu estou gripada e tem outra pessoa também gripada. Então, eu vou espirrar, as gotículas que eu espirrar vai acabar transmitindo para outra pessoa. É assim que se pega gripe. Gripe não se pega em água gelada. Gripe não se pega em poeira, a não ser que seja uma gripe alérgica, né? Como poeira, você vai pra roça levar pá, né? Mas picolé, chuva, descalça, então né, esse tipo de coisa não transmite gripe, porque gripe é um vírus, né? Então você só vai ser contaminado se você realmente tiver contato com o vírus. Caso contrário, não, não tem como pegar, tá? Então, se a pessoa pegou gripe, é porque ela teve contato com o vírus da gripe, da influenza. É, tosse. E aí, com relação à aos higienes, a questão dos princípios básicos de higiene ambiental, é a gente ter uma boa higienização hospitalar, aquele hospital que a gente vê, enxerga que está tudo limpo. É, uniforme também, o uniforme conta muito. Algumas lesões de pele, uma coceira na garganta. YouTube irá. É, lesões de peles, que elas devem ser protegidas antes de entrar na unidade, para que ela não tenha um contato com outros pacientes, ou então para algum profissional de saúde que esteja desprotegido. Remover os adornos, que são colares, são pulseiras, brincos, enfim, cabelos limpos e presos, de preferência com touca, unha curta com esmalte claro e sempre limpas. Equipamentos de proteção coletiva, que são EPC. Nós temos os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, e tem os EPC, que é equipamento de proteção coletiva. É, são dispositivos de uso coletivo destinados a proteger a integridade física dos trabalhadores, como, por exemplo, as autoclaves, que a gente vai fazer a reutilização de gases esterilizadas, cabine de segurança biológica, chuveiro de emergência, algumas coisas para a gente fazer a lavagem dos olhos, fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, adequado, dependendo de onde ele trabalha, é, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Então, se não tiver EPI nessa instituição,
O profissional ele pode muito bem se recusar a não fazer o tipo de procedimento, tá? Então, isso aí está incluso, principalmente no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, se recusar por falta de EPIs, se recusar a fazer aquele trabalho por algum EPI, no caso, falta de EPI. Com relação às luvas ela tem que ser usadas para prevenir o contato de sangue, secreções, mucosas. Ela também pode até impedir o contato com seringa, perfuro cortantes. Então, quando a gente está fazendo um teste rápido, por exemplo, de um paciente, pode ser que na hora da gente sugar o sangue, a gente, querendo ou não, possa entrar em contato com esse sangue. Então, a luva ela vai ser essa barreira de proteção, né? Para manipular os instrumentos também, superfície, para fazer algum tipo de curativo. Um par de luva exclusivo para o atendimento a cada paciente. E esse par de luva ele tem que ser descartado após, né, o atendimento desse paciente, óbvio, que é descartado. A gente tem três tipos de luva. A gente, inclusive, vai ter uma aula sobre isso, que eu coloquei essa aula para quando a gente retornar. Porque é uma aula que eu quero tentar fazer. Quer tentar, não, eu vou fazer prática com vocês. Então, é, luvas, a gente tem três tipos de luvas. A gente tem a luva de borracha, a luva de procedimento e as luvas estéreis. Então, as luvas estéreis, descartáveis. Então, tem, as que tem látex são as que tem melhor qualidade, tá? Melhor adaptabilidade, indicação de procedimentos cirúrgicos, auxílio na realização de procedimentos invasivos. Então, essa daí são, no caso, as luvas estéreis. As luvas que a gente faz cirurgia, que a gente vai ter esse contato com o paciente, só que a gente precisa estar estéril. É, vai auxiliar também no procedimento invasivo, contato com os sítios estéreis, né? E elas devem ser descartáveis. Então, a gente usa e imediatamente descarta. É, as luvas, no caso de procedimento, ela vai ser para manuseio de sangue ou alguns outros líquidos, manipulação de membrana mucosa, manipulação de pele não íntegra, procedimentos com equipamentos ou superfície contaminada com sangue e fluidos corporais, procedimentos de acesso vascular, é, e a máscara ela vai ser empregada no contato direto com o paciente. Então, independente do que a gente vai estar atendendo, a gente precisa estar utilizando uma máscara. Então, vamos voltar para a luva. A luva de procedimento, ela vai ser importante, tá? Para a gente fazer os nossos procedimentos diários. Agora, se for um procedimento invasivo, a gente vai usar a nossa luva estéreo, tá? As máscaras. A gente precisa fazer o uso, independente do atendimento, a gente precisa fazer o uso da máscara. Deixa eu também para cá, tá? Ver se está carregando. É, cadê? No preparo de medicações, as máscaras no preparo de medicação, procedimento geral, ela deve ser escolhida de modo a permitir proteção adequada. Quando atendimento de pacientes com infecção ativa, particularmente tuberculose, a gente precisa usar máscaras especiais, como aquelas máscaras buco de pato, tá? As indicações de máscaras simples vai ser mais pacientes com anormalidades respiratórias e que são transmitidas pelo ar, né? Porém, são aqueles tipos de indicações que são de curta distância. Então, vai ser incluído para aqueles pacientes com meningite, pneumonia,
Parece que eu tenho que me rinite, tacar na coceira da gota no nariz, na garganta. Rubéola, cachumba, coqueluche. E essa daqui é a máscara bico de pato, né, que eu acabei de falar para vocês. Então, vai ser esse paciente com TB, que no caso seria tuberculose, sarampo, varicela, entre outros. O óculos é mais para proteção ocular, então é muito difícil você ver os pacientes da área da saúde utilizando o óculos, né, esses óculos de proteção. Então, é bem mais difícil da gente ver. O avental, a gente utiliza o avental, principalmente se a gente for fazer algum curativo, então, até porque a gente tem o avental e tem o jaleco, né, que são para ser utilizados. Só que aí, como a gente não utiliza muito o jaleco na emergência, o que tem para a gente fazer mesmo é fazer a utilização do avental. Se chegar um paciente da emergência na ambulância e precisar, ele está tendo hemorragia e vai precisar fazer acesso, a gente precisa ter esse contato com o avental para nossa própria proteção. Então, ele vai ser usado sempre. É, não substitui o uniforme, tá? Não use roupas comuns durante o atendimento, pois elas ficarão contaminadas. O avental deve ter colarinho em mangas longas, tá? Podendo ser de pano ou então descartável. Geralmente eles são descartáveis. A gente tem um avental comum e o avental impermeável. O comum são aqueles mais simples, né? Que são de pano mesmo. É, é, e são aqueles descartáveis, né? Eles vão ser usados quando tiver algum tipo de exposição na roupa, ou então sangue, alguns fluidos corporais, secreção. Já os impermeáveis, eles cobrem o corpo todo, tá? Ele é todo impermeável, todinho impermeável, e eles são empregados quando tem algum risco de extravasamento intenso de sangue. E os fluidos corpóreos, secreções discretas. É, Quais são as indicações do uso do avental? Então, o uso do avental ele é importante para a utilização de aventais durante qualquer contato com o paciente, especialmente quando há suspeita de identificação de algum processo patológico. Como, por exemplo, a gente utilizou muito durante a pandemia, né? A gente fazia muita troca dele para que a gente não tivesse o contato com a roupa. Infecção ou colonização por agentes multiresistentes, herpes, é, pediculose, escabiose, conjuntivite, enfim. O gorro é utilizado para a proteção do nosso cabelo, né? Ele vai proteger contra gotículas, salivas, aerosóis e respingos de sangue contaminado também. Os papéis a gente vai utilizar, geralmente eles são utilizados na cirurgia, né? Então, para a gente não ter o contato da parte externa com a parte interna. Então, os papéis eles são utilizados mais para cirurgia mesmo, tá? Com relação aos perfuros cortantes, em todo mundo, os acidentes e doenças de trabalho vão matar, isso é óbvio. Por ano, cerca de 2 milhões de trabalhadores estima a Organização Internacional de Trabalho, e um total de 458.956 acidentes notificados, 30 mil ocorrem no setor de saúde. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o uso dos nossos EPIs adequadamente, já para evitar esse tipo de coisa, né? É, A saúde ocupa o primeiro lugar no ranking de registros de acidentes, mesmo com a ineficiência de processos de notificações. Ou seja, os profissionais não fazem o uso adequado dos EPIs. Quando a gente chega nos hospitais, a gente encontra trabalhador de chinelo, a gente encontra técnico de chinelo, pelo amor de Deus, não sejam desses técnicos. A roupa não é adequada. Então, todo aquele EPI, gente, é importante para evitar algum tipo de contaminação contra você mesmo. Porque quando a gente chega em casa, a gente tem filho, a gente tem uma família esperando. Então, a gente não quer fazer com que a gente passe essa contaminação para quem a gente ama. Então, vamos fazer o uso do EPI adequadamente para a gente evitar esse tipo de coisa. O descarte de agulha, eles não devem ser vinculados diretamente de uma mão para outra.
tá? Então, a gente tem que manusear eles menos vezes possível. As agulhas não devem ser entortadas ou quebradas depois do uso. Elas devem ser tampadas e colocadas na caixa de perfuro cortantes, tá? Com relação ao descartes, elas não devem ser reencapadas, as agulhas usadas devem ser descartadas nos perfuros cortantes. Os descartadores não devem ser preenchidos até a marca, então a gente não pode utilizar até o final dele, não. A gente vai utilizar abaixo da sinaleta dele. É, Se os descartadores estiverem em local público, não devem ser deixados no chão, porque vai ficar em exposição, enfim. E é muito comum que os profissionais tenham um acidente com perfuro cortantes. Então, a gente tem até 2 horas para poder agir, né? Segundo o Ministério da Saúde, a quimioprofilaxia deve ser indicada até 2 horas após o acidente. Então, os riscos desse espaço da transmissão do HIV para o trabalhador de saúde após a exposição é estimado de 0,3% e após a exposição mucutânea 0,09 ou 0,09%. Para hepatite B, o risco profissional depende da situação de fonte também. Vai muito de questão vacinal, né, do profissional de saúde. Lave exaustivamente com água o ferimento, né, até é, ou a pele exposta ao sangue líquido orgânico. Lave as mucosas com soro e bem, muito. Use antissépticos, né? Geralmente a gente utiliza álcool 70. Não é recomendada a utilização dos agentes cáusticos de injeção de antisséptica. Então, a gente vai se dirigir até o centro de referência de atendimento dos pacientes biológicos da sua região, e aí nesse local ele vai ser comunicado o fato para o técnico de segurança do trabalho, vai ser preenchido um papel de notificação, e aí vai para a questão de comunicação de acidente de trabalho. A gente precisa ter todas as fontes desse paciente. A gente precisa saber o histórico desse paciente, se esse paciente tem a relação sexual ativa, se esse paciente usa droga, se esse paciente usa preservativo, se esse paciente já tem algum contato com alguém que tem doença sexualmente transmissível, se ele tem relação com alguma das pessoas que tem doença sexualmente transmissível, se ele usa preservativo. Então, tudo isso a gente tem que colocar no papel. Deverá ser solicitada pelo médico a coleta de as amostras de sangue em tubos de ensaio, naqueles tubinhos que a gente faz a coleta de sangue, sem anticoagulantes devidamente identificados e serão encaminhados imediatamente ao laboratório de referência para serem centrifugados. Com relação a como é que eu posso falar? Se a fonte for causada para poder submeter a realização sorológica do HIV, a gente vai considerar esse paciente sendo soro positivo. Então, o paciente fonte pode causar submeter a realização da sorologia do HIV, tá? Se não, ele deve ser considerado um paciente soro positivo. Caso o quadro caracterize situação de riscos, né, a quimioprofilaxia contra a hepatite B e o HIV vão ser iniciadas. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação ao uso de agulhas, perfuro cortantes. A gente vai ver a diabetes de uma pessoa, por mais que seja aquela canetinha, na hora que a gente for trocar, a gente pode correr o risco de ser furado, e enfim. Mas a nossa aula foi essa, foi bem rapidinho, até porque hoje eu não estou muito legal. Eu estou meio aguentada, na bicentup, minha voz, ó. Tomei um remédio que eu tô caindo de sono. Enfim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu acredito que não tá tendo dúvida, porque ninguém mandou mensagem para mim, ninguém falou nada, que estava com alguma dúvida, mas mesmo assim, vou estar disponível até hoje, porque depois de hoje a gente vai entrar de férias, ok? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, lembrando que esse slide não cairá em prova. Tchau.